Primeiramente, temos de diferenciar a evolução biológica da evolução direcionada. A evolução biológica, ela depende da capacidade reprodutiva de cada um de seus indivíduos, onde quanto mais o indivíduo se reproduz, mais ele passa adiante os seus genes. E isso é diretamente relacionado com a sobrevivência, pois quanto mais o indivíduo sobrevive, mais chance ele tem, né, de se reproduzir. A evolução direcionada, ela é diretamente relacionada com a manipulação genética, onde através dela você pode, né, melhorar sua aparência, você pode melhorar suas capacidades cognitivas, a capacidade cognitiva de seus descendentes, você pode criar um tipo de resistência a doenças conhecidas e todo tipo de melhora que pode ser feita através do seu código genético. Mas tal tipo de manipulação, ela ainda está em estágio inicial. Mas quando pensamos na evolução humana, inicialmente nós temos de voltar lá à época onde os humanos viviam como caçadores e coletores. Nessa época, a luta pela sobrevivência ela era brutal, em que pessoas com enfermidades elas tinham pouquíssimas chances de sobreviver. Por exemplo, pessoas que nascessem com dificuldades de visão, elas não teriam tanta chance assim na hora da caça e talvez até fossem substituídos ou deixados de lado pelas pessoas de suas tribos. E isso influenciava diretamente em sua capacidade reprodutiva, pois como tais pessoas poderiam ser deixadas de lado, elas não teriam tantas oportunidades assim para se reproduzir. Consequentemente, os seus genes eles não seriam passados à frente. E como os seres humanos antigos, eles viviam em grupos fechados e tinham um território específico do qual eles cresciam e sobreviviam, eles raramente tinham acesso a territórios completamente diferentes daqueles dos quais eles estavam acostumados. Consequentemente, eles se adaptavam àquele território específico do qual eles cresciam e tinham toda a sua vida. E a evolução humana, ela não parou de acontecer. E como já foi dito, né, ela ficou centrada principalmente nas particularidades envolvendo o seu território. E tais particularidades, elas geraram diferenças entre diversos humanos que evoluíram em diversas partes diferentes do globo. Alguns exemplos nós podemos ver, por exemplo, em europeus que cresceram em regiões frias e, consequentemente, se adaptaram a elas, desenvolvendo cor de pele mais clara ou cor dos olhos mais clara, como azul, verde, etc. A alimentação ela também serviu como princípio evolutivo, onde, por exemplo, regiões europeias que necessitavam mais de leite, essas pessoas elas desenvolveram facilidade para digerir o leite, enquanto que pessoas da África ou da Ásia que não tinham esse tipo de alimento disponível a elas, elas hoje em dia têm mais dificuldade de digerir esse tipo de alimento. Mas a evolução também trouxe vantagens físicas. Um dos exemplos mais claros disso vem de povos americanos que vivem em regiões muito acima do nível do mar, onde o nível de oxigênio disponível para essas pessoas é muito baixo. Consequentemente, seus corpos se adaptaram a conviver com essa dificuldade. Então, elas sobrevivem em regiões de pouco oxigênio. Enquanto que pessoas que hoje em dia migram para tais regiões, elas têm bastante dificuldade de respirar, de ter atividades físicas nessas regiões. E essas diferenças, elas geraram aquilo que nós definimos hoje em dia como raça. Alguns exemplos de raça são os chineses da raça Han, os europeus brancos, os africanos subsaarianos e etc. Diversas dessas raças, então, elas se desenvolveram para se adaptarem àquela região do qual elas foram definidas, né? Elas evoluíram. Mas então, será que chegamos ao fim da evolução biológica hoje em dia? Já que com o avanço da medicina e de outras tecnologias, pessoas que têm comorbidades que antigamente seriam muito difíceis de sobreviver na natureza, hoje elas têm ótimas possibilidades de sobreviver e, consequentemente, de se reproduzirem. O exemplo que eu dei anteriormente de pessoas com problemas de visão é um ótimo exemplo disso. Pessoas com problema de visão hoje em dia têm condições iguais ao resto da população de se reproduzirem. Consequentemente, problemas de visão podem ser passados geneticamente para as futuras gerações. Isso pode caracterizar o que alguns autores eles chamam de processo de involução, que é quando
Os processos atuais, eles acabam, de certa forma, e de uma forma até meio preconceituosa, diminuindo algumas características humanas por conta desses processos. Um exemplo que é muito comum de se ver na internet são de pessoas que possuem um QI mais baixo, elas têm a tendência a ter mais filhos. Consequentemente, na teoria, né, ela geraria humanos com um QI mais baixo no futuro. Só que, obviamente, tal conceito ele é bastante controverso e até mesmo preconceituoso, pois não há estudos que confirmem que a inteligência ela é hereditária. Mas ainda assim, o consenso na academia é que os humanos eles continuam a evoluir. Um exemplo disso são nos Estados Unidos, onde mulheres mais baixas e com um quadril mais largo, elas tendem a ter mais filhos do que mulheres de outros perfis. Consequentemente, daqui talvez 1.000, 2.000, 3.000 anos, a maioria das mulheres naquela região seriam mais baixas e teriam quadris mais largos. Mas ainda existem doenças que são capazes de forçar um tipo de evolução biológica. Um exemplo de doença é o HIV, onde pessoas que possuem essa doença elas não vão se reproduzir com tanta facilidade quando comparados a outras pessoas. Portanto, pode surgir aí algum tipo de característica hereditária que faça com que os humanos do futuro tenham maior resistência a esse tipo de doença. Mas então, e essa tal de integração biológica e tecnológica, será que está surgindo então uma nova raça humana? Geralmente esses conceitos eles são vistos em filmes e livros de ficção científica, onde nós vemos seres humanos misturados com corpos biônicos, com braços de ferro, com olhos capazes de enxergar no escuro e esse tipo de coisa. E esse futuro ele é meio até inimaginável, assim, parece distante, algo super cyberpunk, digamos assim. E muitas das pessoas acreditam que isso nunca vai acontecer. Mas o que muitas pessoas elas não percebem é que esse tipo de integração ele já está acontecendo. Um exemplo disso são fotografias, onde nós não mais precisamos guardar acontecimentos de forma tão vívida em nossas memórias, pois tais acontecimentos podem ser simplesmente retratados através de uma fotografia. Um outro conceito bastante interessante é o da internet, onde em filmes de ficção científica nós temos aquela ideia de hive mind, onde toda uma raça ela conversa através da mente, etc. Mas a internet, de certa forma, é até um pouco parecido com isso, não é? Nós não precisamos mais necessariamente conversarmos através de palavras, da voz ou de contato físico, mas com o celular nós podemos interagir com pessoas do mundo inteiro. E os computadores, eles também auxiliam em tomadas de decisão. Programas de inteligência artificial, por exemplo, em redes sociais, eles podem nos mostrar produtos que talvez nós tenhamos mais vontade de comprar e muitas das vezes até decidindo por nós. Tá, e o que então nos espera no futuro? Provavelmente vai ser uma integração cada vez maior com a tecnologia. E essa integração ela vai ser dada de forma gradual, em que não vai acontecer aquele salto tecnológico imensurável do dia para a noite, como muitas pessoas imaginam que possa acontecer. Mas sim, essa evolução ela vai se dar com um passo de cada vez. E aquele conceito meio até exagerado de superinteligência artificial ou revolução de robôs e etc provavelmente nunca vai acontecer, pois tanto a tecnologia quanto a parte biológica dos seres humanos, elas vão crescer de lado a lado. E assim como hoje em dia somos extremamente dependentes da agricultura e é simplesmente impossível de se imaginar viver sem ela, isso vai acontecer com a tecnologia também. O ser humano ele vai evoluir junto com ela e vai se tornar algo tão característico da nossa espécie que vai ser simplesmente impossível de separar o humano da tecnologia, assim como hoje em dia é impossível separar o Homo sapiens da agricultura. E será que isso pode ser caracterizado como uma nova espécie, então, no futuro? Quem sabe? Talvez possa acontecer, não é? Isso só o futuro é capaz de nos dizer.